certo? Então, biotecnologia ou simplesmente tecnologia do DNA recombinante. Então, aqui, ó, o que seria isso, então? Eles isolam genes que se conhece aí, né? E introduzem fragmentos genéticos conhecidos em outros organismos, por isso técnica do DNA recombinante. Então, por exemplo, ó, acho que a gente até deu esse exemplo, mas eu tenho lá uma sequência de DNA, então vamos imaginar lá. Então, lembra que tem adenina, timina, mas eu vou colocar números para facilitar. Então, uma sequência 1, 2, 3, 4. Então, eles descobriram que essa sequência genética aqui, ela é importante. Eles estudam muito a sequência genética de bactéria, de vírus, porque são fragmentos de DNA menores, mais curtos, então de fácil estudo. Então, vamos imaginar que essa sequência 1, 2, 3, 4 é uma sequência genética de uma bactéria, e essa sequência genética, ela dá resistência para essa bactéria. Então, com a técnica do DNA recombinante, eles cortam essa sequência, e introduzem em um outro organismo, tipo numa planta. E quando essa planta crescer, ela vai ter essa característica genética, portanto, ela vai ficar resistente, tá? Então, por isso que chama técnica do DNA recombinante, tá? Então, essa é uma das técnicas que a gente vai ver. Então, o que ele colocou aqui, ó? Técnicas que visam o isolamento do gene, você isola o gene e introduz em outros organismos. Para quê? Para você tirar proveito dessa característica genética, tá? E aí, então, nesse caso específico, a gente vai chamar essa planta de transgênica, organismo geneticamente modificada, porque ela recebeu um gene, um segmento genético não é dela, modificou a genética. Então, isso é muito importante, tanto para questões comerciais, para maior produção, né? Algumas vantagens vão ser importantes aí na hora de comercialização, na hora de conseguir alimentos, tá? A gente vai comentar isso também. Aí, gente, basicamente, quando a gente fala da técnica de DNA recombinante, existe um grupo de enzimas específicas, a gente também tem, que são as enzimas de restrição. O que essas enzimas fazem? Resumidamente, a gente já até falou delas. Nesse caso da sequência genética aí que eu mostrei, elas agem como uma tesourinha, cortando uma sequência específica do DNA, tá? Porque como o DNA é um fragmento muito grande, ao passo que a gente vai conhecendo os genes e as funções dos genes, a enzima de restrição vai lá e corta esse fragmento, e depois tem algumas enzimas que unem esses fragmentos com o DNA, então, de uma outra espécie. Então, é muito comum citar as enzimas de restrição, tá? No nosso caso, quando o DNA se duplica e ele tem erros, as enzimas de restrição, elas cortam esses fragmentos sem sentido, para o DNA ficar ok, tá? Então, elas são bem importantes aí em termos genéticos. E aí, então, o que mais eles vão usar? Aqui a gente fala clonagem, porque a gente vai falar dos clones também, embora são técnicas diferentes, tá? Mas eles usam, em geral, para tirar os fragmentos de DNA, plasmídeos, bacteriófagos e cosmídeos. Então, em geral, são DNA de bactérias, tá? Então, aqui tem uma bactéria, ó, e o plasmídio são anéis curtinhos de DNA que elas têm, que é para ela fazer reprodução sexuada, na hora que elas se juntam, uma passa material genético para outra. Então, esse plasmídio, como ele é um anel curto, ele é de fácil estudo, o homem vai lá, analisa a sequência, analisa a função. Então, vamos supor aqui, ó, por exemplo, esse pedacinho vermelho, é uma sequência no plasmídio que oferece resistência ao antibiótico para a bactéria. Aí, então, se for de interesse em algum estudo, em alguma técnica, aí o homem pode ir lá retirar esse fragmento com a enzima de restrição para fazer a manipulação genética. Então, ela é usada de plasmídio, bacteriófagos, que são aqueles vírus que contaminam bactérias, eles também têm sequências curtas de DNA, de fácil análise, de fácil estudo, então você vai lá, observa se tiver um gene específico, aí você pode ir lá pegar esse gene e usar em manipulação genética, certo? Aí eles vão lá e introduzem em outros seres,
né? Então, aqui está mostrando, ó, você pega um tipo de manipulação. Essa manipulação já existe, é um exemplo bem clássico em exercícios, principalmente vestibulares. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram o contrário, ó. Eu estou falando que pega uma sequência da bactéria e pode introduzir numa planta, por exemplo, que depois eu vou detalhar melhor. Aqui eles fizeram o contrário, ó. Eles descobriram a sequência genética humana que produz insulina. Descobriram lá qual cromossomo, qual sequência genética está o gene para insulina. Com a enzima de restrição, eles vão lá, cortam esse segmento e transferem para a bactéria. A Escherichia coli aqui é uma bactéria, ó. Então, o que aconteceu? A bactéria recebeu o gene humano, e aí a bactéria passa a produzir insulina. Por quê? Então, ela é uma bactéria transgênica, uma bactéria geneticamente modificada. Qual a vantagem disso? A bactéria produzindo insulina em grande escala para comercializar para os diabéticos. Eles descobriram também a sequência do hormônio de crescimento. Então, eles vão lá, cortam no DNA humano, coloca com técnicas de laboratório na bactéria, e a bactéria começa a produzir hormônio de crescimento. Tá? Então, isso é importante, porque até então, no caso dos diabéticos, eles usavam a insulina suína, né, retiradas de porcos. Hoje você tem a opção da insulina produzida em laboratório por bactérias através da técnica de biotecnologia, certo? Então, tanto faz, desde que você descubra uma sequência genética importante, que tem uma função importante, você pode estudar uma espécie que mais seria adequada para exercer tal função. Então, no caso da insulina, as bactérias em laboratório produzem insulina. Aí essa insulina vai ser comercializada, certo? Ah, e aqui então, as técnicas do DNA recombinante nos alimentos e até animais transgênicos, né? Então, o alimento é bastante comum, então eles mudam o DNA para uma planta ficar resistente a pragas, para uma planta ficar resistente a agrotóxicos, aí você pode usar o agrotóxico para eliminar as ervas daninhas sem prejudicar a planta. No caso de um animal que, vamos supor, pensar numa ovelha, por exemplo, que produza mais lã, um animal que produza mais leite. Então, você tem que utilizar uma sequência de DNA adequado para que ela exerça naquele indivíduo que foi geneticamente modificado uma função específica. Então, a gente chama de transgênicos ou simplesmente organismos geneticamente modificados. Vocês são em 20, né, gente? Acho que entrou todo mundo, então. É isso? Não, é isso? É. Tô olhando aqui na lista. Aí, Eu não sei, porque eu acho que a Bia tá com duas contas. ah, tá. Porque aqui, ó, vou printar a listinha de novo, mas tá, também é 20 comigo, né? Eu acho que pode estar faltando um ou dois. Tá. Então, eu fiz um print aqui, depois eu coloco lá. Bom, então é isso. Os transgênicos vão ser os organismos geneticamente modificados, plantas principalmente. Então, para que isso? Olha, isso pode ser chamado de OGMs, organismos geneticamente modificados, transgênicos. Aqui, ó, como eu peguei o slide pronto, tem esse errinho aqui, mas vocês desprezam, tá? Então, aqui é um acento circunflexo, né? Então, pode acontecer em plantas em geral, para a produção aumentar. E às vezes até em animais, né? Que eu dei alguns exemplos aí. Mas de qualquer forma, você vai alterar o DNA do ser vivo por técnicas de engenharia genética. Você retira o gene de uma espécie e transfere para outra. O detalhe importante, gente, que vamos supor que vai fazer uma planta geneticamente modificada. Então, como é que eu faço isso? Então, vamos imaginar, ó, o grão de pólen. Vamos pensar aqui, então, o pólen, que é a célula masculina, juntou com a célula feminina, que é a oosfera. Dessa união da polinização, forma o zigoto, célula-ovo ou zigoto, que aí vai desenvolver, no caso, a semente, na maioria das vezes. É nessa célula, na primeira célula que se forma após a fecundação, que eu vou fazer a mudança genética. Então, vamos supor que aqui eu tenho o DNA do zigoto. Tá? Então, ele recebeu metade do DNA do pólen, metade do DNA
Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o gene conhecido, o fragmento genético conhecido, da uma bactéria que seja, e vou introduzir nessa primeira célula. Aí, à medida que ela vai sofrer mitose, formar 1 milhão de células e formar a planta adulta, todas as células vão ter essa característica, certo? E aí, então, a planta vai produzir grãos com mais amido, vai produzir uma raiz com mais reservas, frutos que demoram mais para apodrecer, para dar um tempo para a colheita, e assim por diante, tá? Aqui, então, ele dá alguns exemplos, né? Então, aqui, ó, os novos genes foram introduzidos, né? Então, a espécie vai ser reprogramada. Então, ela vai produzir alguma coisa diferente que não era característica dela. Por isso, então, geneticamente modificado. Aqui ele está falando, então, como que foi feita essa manipulação, né? Aqui no caso, igual eu falei da insulina, você retira a célula do ser humano, né? Aí, a partir do momento que você retira a célula do ser humano, você introduz o DNA dele no micro-organismo, que aqui no caso foi um vírus, né? E aí você vai ter alteração. Até esse vírus vai ser introduzido no indivíduo com o intuito de alguma função aí que aqui não especificou, certo? Aqui fala, né, que em geral os alimentos transgênicos eles já estão no nosso cotidiano, principalmente bolachas, cereais, óleo de soja, pães, massas, maionese, mostarda, né, e assim por diante. O problema é que existe as pessoas que são a favores, né? E as pessoas que são contra, porque já existem algumas desvantagens em relação a isso. Qual seria o aspecto positivo, então? Ó, você aumenta a produção, uma vez que você modifica o gene, você pode estar aumentando a produção, você pode estar desenvolvendo características mais desejáveis, igual eu falei, né? Então, vai produzir mais, o fruto vai demorar mais para apodrecer, vai ter mais nutrientes, mais vitaminas, mais minerais. Então, você pode estar mudando algumas características, o valor nutricional e dando maior resistência de armazenamento, que aí ele vai poder demorar mais para apodrecer. Porém, o que pode ser negativo? Algumas pesquisas já mostraram reações alérgicas quando o indivíduo consome um produto geneticamente modificado. Pode aparecer uma maior resistência a agrotóxicos e antibióticos, né? Então, vamos imaginar, se você está modificando, igual a soja transgênica, que é resistente a agrotóxico, você vai ter um uso maior. Quanto mais resistente ela for, mais você vai poder usar o agrotóxico no ambiente. Então, isso não é bom, né? Pode aparecer novos vírus, porque você vai acelerando as modificações genéticas, né? Aqui fala da eliminação de populações benéficas, né? Porque conforme você vai introduzindo planta geneticamente modificada, você muda o pólen, você muda todas as características da planta, e aquele animal que poliniza, aquele animal que se alimenta de determinada planta, pode não se alimentar mais. Então, algumas espécies correm riscos de serem extintas e você diminuir a biodiversidade, né? O desenvolvimento de ervas daninhas mais resistentes. À medida que você usa mais agrotóxicos, você vai selecionando linhagens resistentes. Algumas vão sobrevivendo e vão passando essas características. Daqui a pouco você só vai ter as linhagens resistentes, né? E aqui está falando desconhecimento a longo prazo. Então, você usa hoje. Ah, não teve efeito nenhum. E se usar uma semana, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos? Como que vai ser isso lá na frente? Ainda não se sabe a longo prazo qual seria o efeito, né? Aí aqui dá um exemplo, né? A maioria dos alimentos mais que são alvos, né, da engenharia genética, tomate, soja, algodão, milho e batata, tá? Principalmente aí nos Estados Unidos, né? Já tem um comércio intenso. Argentina, Canadá, China. A Europa tem algumas variedades também, tá? Aí alguns que aguardam autorização também, tá? Salmão, truta, arroz, que contém gene humano. Aí eu já não sei dizer especificamente o que eles tentaram mudar, e a gente teria que pesquisar. Mas existe já a mudança genética nessas linhagens aí, certo? Ó, pepino e tomate com genes de vírus e bactéria, talvez para ficar mais resistente, para eliminar pragas, alguma coisa assim,
certo? E aqui, gente, fala o seguinte, que quando você modifica uma planta, né, ela vai receber um gene, por exemplo, resistente a antibióticos, então a planta vai se tornar resistente, então você está modificando. Teoricamente, eles já perceberam que quando você ingere um alimento assim, né, a própria célula intestinal, ela pode absorver esse gene modificado. Lá no intestino, a bactéria, porque as bactérias, gente, quando elas vão fazendo a reprodução sexuada, elas vão fazendo troca de material genético. Então, uma vez que ela recebe um gene modificado, ela pode se tornar resistente. E aí, como esse gene é específico para resistência a antibióticos, ela vai se tornar resistente a antibiótico e aí os antibióticos não vão funcionar. Então, já viram que pode ajudar a aumentar as superbactérias, né? As alergias, porque as plantas, teoricamente, elas produzem substâncias de defesa, né? Contra os agressores. E aí, essa mudança genética, teoricamente, uma substância estranha na planta, ela pode aumentar a concentração dessas substâncias de uma vez a gente ingerir, causar danos alérgicos, né? Mas, de qualquer forma, existem aí os, os transgênicos, já estão aí no mercado em grande quantidade. Aqui, ó, boa parte dos transgênicos de primeira geração recebe um gene que os torna resistentes a herbicidas. Então, a maioria é para tornar resistente a herbicida, inseticida, e você pode usar isso amplamente, né? Então, eles podem receber mais agrotóxicos, porque para o ambiente é ruim. E essa quantidade exagerada, então, né, pode criar tanto as ervas daninhas como os insetos mais resistentes, porque você vai selecionando as linhagens. Se você fazer uma mudança, fizer né, uma mudança, uma alteração genética para a planta, não receber o inseto não vai danificar aquela planta, isso é uma vantagem, porque aí você não precisa usar o agrotóxico. Mas daí você modificar para poder jogar mais agrotóxico, né? Aí também não é legal para o ambiente. Então, para evitar o problema, o que eles falam aqui? O agricultor plantaria uma certa porcentagem de planta não modificada, porque eles pensam assim também, você tem lá uma planta que foi geneticamente modificada, a vermelhinha, por exemplo, que risquei aqui. E aí você tem uma planta da mesma espécie que não é geneticamente modificada. O que vai acontecer se o pólen dessa fecundar ou vice-versa? Você pode ter uma incompatibilidade genética e daqui a pouco as espécies serem extintas, certo? Então, eles também não sabem o impacto ambiental em termos de reprodução, que não poderia acontecer, né, entre as espécies geneticamente modificadas e não modificadas. Então, tudo ainda tem bastante especulação. Tá vendo? Então, ele fala que é bastante perigoso você cruzar uma espécie selvagem com o pólen de uma espécie transgênica, porque você vai reduzir a biodiversidade, a genética não vai ser compatível. E aqui, então, explica, né, que já existe uma grande quantidade de grãos geneticamente modificados, e o primeiro deles, então, foi a soja resistente aos herbicidas. Tá? Então, aqui está mostrando ó, a enzima de restrição que age como uma tesourinha, aí você pega o gene específico para colocar num outro organismo. E aqui, no caso, uma planta que ficou resistente à praga, certo? E aqui, ó, eles já fala que os transgênicos já se misturam com os não transgênicos no supermercado, né? E os fabricantes aí afirmam muitas vezes que eles são saudáveis, mas a pessoa pode ter opção de consumir ou não. Então, deveria vir com um rótulo, né? Adequado, explicando se é transgênico ou não, mas nem todo alimento vem explicando. E aqui, então, fala que no Brasil, né, há muito tempo já existe o consumo de alimentos melhorados geneticamente, como o feijão. O feijão tem um DNA de um vírus, que chama o vírus do mosaico dourado, né? E para ele se fortalecer contra os insetos, para as pragas atacarem menos, né? E a batata também, para reduzir o número de pragas e também, gente, até essa mudança genética da batata, quando se frita, ela absorve menos óleo, tá? Então, para
para ficar uma batata mais sequinha, vamos dizer assim, né? De qualquer forma, as técnicas do DNA recombinante, elas são utilizadas, né, para indústria em alimentos, né, e até para remediar os organismos, no caso das plantas, e deixá-los resistentes. Aqui, ó, tem uma outra manipulação de material genético que a gente viu na apostila 1. Vou fazer só uma revisãozinha rápida, né, que é o exame de DNA, tá? Que também não deixa de ser uma manipulação de DNA, porque você tira fragmentos de DNA e você tem a possibilidade de identificar a paternidade, você tem a capacidade de identificar crimes, né, através de suspeito, você faz análise de DNA. Só para lembrar, ó, como que é feita essa análise? Você pega lá o fragmento de DNA, então vamos supor, você vai comparar o DNA do suposto pai com o filho, né? Aí, então, com técnicas de laboratório, você extrai o DNA do pai e você extrai o DNA do filho. E aí, você coloca em um recipiente com gel. Por que o gel? Porque ele não é nem líquido, como a água que vai dar muito movimento, e nem sólido, como algo que não vai deixar você ter os fragmentos se dispersando. Então, ele chama essa técnica de eletroforese em gel. Você coloca os fragmentos, e aí esses fragmentos vão receber tipo um choquinho aqui, ó, que é a eletroforese, e aí eles vão se posicionar nesse gel por tamanho e peso. Então, os fragmentos maiores e mais pesados afundam, e os menores e mais leves ficam na superfície. Como a criança, que é esse aqui, tem metade do DNA do pai, então vão formar muitas bandas semelhantes. Lembram disso? A gente viu até na aula presencial, né? E aí você compara as bandas e você chega à conclusão se tem semelhança ou não. Mesma coisa se você tiver um suspeito de um crime, você achou uma célula, um fragmento, um resíduo corporal no crime, e aí você vai lá, faz o DNA e compara com o suspeito. Então, é uma técnica altamente segura, né? Não tem como dar um falso negativo, um falso positivo. Se as bandas de DNA estão posicionadas por tamanho e peso igual ao do suspeito ou igual ao do pai da criança, é fato, não tem como, não tem erro, né? Alguém perguntou aqui, eu vi agora da matéria da prova, né? Já é a semana que vem, dia 23, eu vou passar para vocês, mas eu quero, é a matéria que eu dei, né? Então, ficaria a parte de linkage, de mapa cromossômico, e acho que poderia ser as mutações, até mutações. Mas eu coloco direitinho no grupo, para quem faltou também, tá? Vai ser segunda na sua prova, segunda, 6 horas. Segunda agora? Dia 23, aham. É porque eu acho que eu vi 23, mas eu achei que estava tão longe, acho que eu não me toquei que era agora. Então, fica essa parte aí, então, tá? Fica a parte de linkage, mapa cromossômico e mutação, que foi até a aula passada. Quem precisar rever alguma coisa, tá tudo no Google Class, tá? Mas eu vou passar no grupo mesmo assim. Bom, então, a técnica de DNA para esse tipo de análise. E aí, aqui, ó, eles colocam a exposição dos fragmentos sob uma luz, né, uma luz ultravioleta, que vai meio que deixar meio bioluminescente, tá vendo? E ver as barrinhas certinho. É claro que quando a gente faz um exercício, formam-se poucas barrinhas, mas uma análise geral são muitas, milhões de cópias de fragmentos que vão ter que ser comparadas. Então, quanto mais barrinha semelhante, mais chance de ter o parentesco ali na análise do DNA, né? Então, seria mais ou menos isso aqui. Então, você tem lá, ó, o pai, o filho e a mãe, tá vendo, ó? O filho você tem uma com o pai, 2, 3, 4, 5 barrinhas semelhantes. Com a mãe, 1, 2, 3, 4, 5 também, coincidentemente, né? Se for um indivíduo que não é pai, às vezes dá coincidência de uma barrinha. Então, você vai lá com o lápis, a reguinha, analisa e tenta achar, então, as semelhanças, certo? A gente fez isso, acho, lá na apostila, né? Igual aqui, ó, se você pegar aqui, ó, você tem dois
suspeitos, 2 supostos pais. Quando você analisa com a criança, ó, você tem esse aqui coincidindo, essa barrinha e essa não coincide com a criança, ó. Esse aqui coincide, aqui não, né? E aqui coincide. Então, você tem 3 barrinhas nesse e nenhuma no homem A. Então, o homem B é o pai da criança, ok? Então, a gente já tinha feito, era mais para estar revisando essa parte, porque ela também é cobrada. Acho que o ano passado caiu no Enem. A célula-tronco, que a gente já falou um pouquinho, né? Quando fecunda o óvulo com o espermatozoide, você tem a formação de um bolinho de células chamada mórula. Da mórula, vai para uma divisão, vocês vão ver melhor isso aqui o ano que vem, tá? No segundo. Aí forma em corte, se eu fizer um corte nessa bolinha, como se fosse dividir uma laranja no meio, ela tem uma parte oca, que é o intestino, e um bolinho de células bem aqui na parte de cima, que chama trofoblasto. Então, retirando essas células embrionárias, você pode estimular essa célula em laboratório e essa célula pode virar tecido nervoso, tecido cardíaco, tecido muscular, um tecido importante na hora de tratar alguma doença, certo? Então, eles podem usar a célula-tronco embrionária. Existe no adulto também célula-tronco, só que a célula-tronco do adulto, ela não é tão, não se diferencia tão facilmente quanto a célula embrionária, por isso que é mais usada a embrionária, a célula-tronco embrionária. Aí vem as polêmicas, né? Ah, mas vai utilizar a célula-tronco do embrião, vai destruir o embrião? Porque muita gente não tem ideia, né? Não vai tirar o embrião que está lá no útero para fazer a pesquisa. Eles usam, em geral, os embriões que foram fertilizados em laboratório, né? Fertilização in vitro, e aqueles embriões que às vezes têm falha de desenvolvimento, aqueles embriões que estão congelados há mais de 3 anos e que possivelmente vão ser descartados, tá? Então, aí, a maioria dos países que já liberaram a pesquisa com célula-tronco embrionário, existem essas regras. Pode ser usado desde que o embrião seja inviável ou que esteja congelado há mais de 3 anos e não vai ser mais usado, tá? Mas o que é uma célula-tronco? Ó, é uma célula indiferenciada que vai ter a capacidade de se multiplicar, sofrer divisão e formar qualquer tipo de célula. Como eu falei, eu posso estimular lá em laboratório, virar a célula cardíaca e tratar uma doença do coração. Eu posso fazer essa célula-tronco virar célula nervosa e tratar um dano no sistema nervoso, e assim por diante, certo? Onde a gente tem célula-tronco no adulto, ó? No adulto, a gente tem no cordão umbilical, no tecido de gordura, até na polpa do dente de leite já encontraram, no sangue, no líquido amniótico. Só que é o que está falando aqui, o problema é que a célula tronco adulto, ela não tem essa capacidade de diferenciação, por isso que a embrionária, ela é mais usada, tá? Naquela fase, então, que eu falei, que chama blasto, eles retiram o embrião, tá vendo? Aqui, ó, tá o embrião em desenvolvimento, aí aqui vai formar o intestino, tá vendo que não tem nada ainda. É uma bolinha de células. Aí você retira a célula-tronco dessa área, estimula e faz ela virar um tecido de interesse. Aí esse tecido pode ser, então, célula sanguínea, célula muscular, célula nervosa e assim por diante. Então, a gente cita pesquisa célula-tronco para terapia, né? Clonagem terapêutica. Você vai fazer com que essas células formem um tecido para tratar uma doença. Aqui é só por curiosidade, ó, essas células podem ser chamadas de totipotente, pluripotente ou multipotente. A totipotente, ó, é a do embrião, que ela é capaz de formar qualquer tecido. A pluripotente, ela já é o tecido adulto, por exemplo, né? Ele não forma todos igual ao embrionário. E a multipotente, ela gera alguns tecidos apenas. Aqui fala, né, da medula óssea, por exemplo, gera só célula sanguínea. Não tem jeito de você fazer virar outro tecido, certo? A melhor, então, é a totipotente, que é a embrionária. Então, aqui é com relação à lei que eu falei, né? Você pode usar a célula-tronco embrionária se o embrião for inviável ou ele estiver congelado há 3 anos ou mais. Possivelmente não vai ser mais utilizado, ok? Então, aqui está mostrando os embriões inviáveis que não vão para frente.
mas dá para você usar a célula, né? E aí, onde vai ser usado? Ó, tratamento de câncer, osteoporose, diabetes, cegueira, Alzheimer, Parkinson, que são degenerações do sistema nervoso. Então, todas essas, mas já deu certo, já tem algumas pesquisas que já funcionaram. Por exemplo, já conseguiram colocar a célula-tronco na retina e desenvolver aí quase a cura de doenças que causam cegueira, já conseguiram reverter casos de diabetes, já conseguiram minimizar danos na medula espinhal, com célula-tronco, o indivíduo não voltou a andar, mas voltou a alguns movimentos, já conseguiram com célula-tronco no coração, refazer algumas áreas danificadas por infarto, e assim por diante, mas ainda está no início. Então, no vestibular é um assunto bastante cobrado, até em textos de conhecimentos gerais, né? Porque é um assunto que se fala bastante. Aqui está mostrando, ó, retirada da célula-tronco da polpa do dente de leite. E aí aqui é a polêmica, né? Usar a célula embrionária, quando que começa a vida? Para alguns na fecundação, para alguns quando ele se implanta no útero, para alguns quando começa a desenvolver o sistema nervoso e para alguns quando nasce. A maioria dos cientistas acha que já começa a vida quando forma o sistema nervoso. Então, nessa fase aqui, que tira a célula embrionária, para a maioria ainda não é um ser vivo, vamos dizer assim, porque não tem sistema nervoso. Mas para muitos, né, e até por questões religiosas, já é um ser vivo quando fecunda, certo? Aqui tem a clonagem também, que é a última manipulação que trata aí na apostila de vocês. Para que clonar? Para fazer mais gente? Não. Eles até clonaram animais, o mais comum é a ovelha Dolly, mas para desenvolver técnicas, para, tipo, clonar órgãos para um transplante, né? Então, como é que eles fazem, ó? Essa ovelha que ele chamou de eles tiraram uma célula da glândula mamária. Eu vou fazer um desenho aqui, ó. A célula da glândula mamária dessa ovelha, ela é 2N, ela tem pares de cromossomos. E aí, pegaram a célula, o óvulo da ovelha 2. O óvulo da ovelha 2 é haploide, porque o óvulo é célula sexual, tem a metade do número de cromossomo. O que eles fazem na clonagem? Pegam esse óvulo e tiram o núcleo, deixam o óvulo anucleado. E aí, eles implantam esse núcleo aqui, ó, da célula diploide, no núcleo do óvulo anucleado. Então, uma célula que era haploide, ela ficou diploide sem fecundação. Aí eles estimulam essa célula a se dividir, formar um embrião, e aí eles vão implantar o embrião em outra ovelha, que aqui seria uma ovelha 3. Então, a ovelha que vai se desenvolver no útero, ela é totalmente geneticamente parecida com a ovelha que doou o material genético. Então, sempre consiste em pegar um óvulo nucleado que recebe um núcleo de uma célula somática diploide, tá? E aí essas características aqui vão prevalecer. Então, a técnica, a ideia é para fazer a clonagem terapêutica, para curar doenças e possivelmente, então, você conseguir clonar até órgãos para um transplante. Certo? Então, ó, sempre que você ouvir clonagem terapêutica, então é isso. Você pode pegar uma célula-tronco e fazer aquele tecido virar um tecido específico para tratar a doença, ou você pode tentar fazer a clonagem de um órgão mesmo para transplante, certo? Então, eu acho que é isso. Aqui fala só de algumas leis, mas que para vocês também não é tão